Beleza, minha gente, olha só, vamos lá para mais uma questãozinha da CBMMG CFO 2017, beleza? Bom, essa questão, pessoal, ela trata um pouco de física nuclear, ela fala de modelo atômico e, às vezes, esse conteúdo você tanto pode estudá-lo em física como pode estudá-lo em química, tá? Normalmente, esse conteúdo, ele é mais abordado em química do que em física. Até porque o professor de física às vezes já sabe que o professor de química falou toda essa parte lá na química. Bom, mas a questão aqui estava na prova de física, então vamos resolvê-la. Então vamos lá, olha só. Um experimento muito conhecido no estudo da constituição da matéria é o experimento de Rutherford, no qual um feixe de partículas alfa incide sobre uma fina lâmina de ouro, tá? Nesse experimento, nota-se que ao se bombardear a lâmina com tais partículas, grande parte das partículas atravessa a lâmina de ouro em uma pequena parte e uma pequena parte é desviada. Então, olha só que interessante, Ele falou que a partícula foi lançada por essa fonte. Grande parte das partículas atravessam o ouro e algumas são refletidas, como ele mostra aqui, tá? E aí, pessoal, poxa, olha as alternativas. Com esse experimento é possível concluir: o átomo é indivisível? Não acho que não é por aí, não. O átomo tem uma estrutura parecida com um pudim de elétrons? Pudim de elétrons? O átomo possui camadas eletrônicas de transição? O átomo possui um pequeno núcleo positivo? Então, qual dessas alternativas estaria associada à experiência de Rutherford? Tá? Repara que ele disse, algumas partículas voltaram, outras passaram para o outro lado. Vamos pegar uma imagem de uma experiência de Rutherford bem grandona para a gente poder entender melhor isso aqui. Então tá aqui o gerador de radiação que gera partículas alfa, tá? Partícula, pessoal, partícula alfa. Partícula alfa, ela é positiva, ela é carregada, tá? Essas partículas alfa, elas vão ser lançadas contra a fina camada de ouro. Então, quando a gente olha para uma camada de ouro, mesmo que seja fina, a gente não vê buracos, a gente vê uma coisa, entre aspas, opaca, né? Uma coisa opaca. Mas as partículas alfa, parte das partículas continuaram, parte das partículas atravessaram, mas mudaram de direção, e parte das partículas, uma minoria, voltou. É como se tivesse batido no ouro e voltado. Mas essa parte que volta é uma parte muito pequena. Então, pessoal, repara, o que você teria que imaginar? Se passou, é porque tem espaço para passar. E se tem a partícula que volta, é porque ela bateu em alguma coisa para poder voltar também. Então observa. Vamos lá, olha só. O átomo, na verdade, possui um grande vazio. E ele foi dividido, então, em dois tipos de partícula, prótons e elétrons. O que acontece? O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente, aonde estão os prótons, e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Você teria um núcleo de prótons e uma eletrosfera, uma nuvem de elétrons ao redor desse núcleo, tá bem? Então, o que acontece? Essa nuvem eletrônica, quer dizer, essa eletrosfera de partículas negativas, tá? Então, essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas, segundo Rutherford, ao redor do núcleo, como se fosse o sistema solar. Esse era o motivo pelo qual algumas partículas foram repelidas, pois bateram no núcleo.
Então, na verdade, você tem uma nuvem grande e um núcleo pequeno. A maior parte dos elétrons passou por essa nuvem, mas a maior parte das partículas alfa passaram entre os núcleos, passaram por essa nuvem de elétrons, beleza? E algumas partículas alfa atingiram os pequenos núcleos e foram então refletidas. Elas bateram e voltaram literalmente, tá? Então observa, as partículas que foram desviadas, essas partículas que foram desviadas, passaram muito perto do núcleo de ouro, sendo repelidas, porque as partículas alfa são positivas, passando perto do núcleo que é positivo, elas são repelidas sofrendo um certo desvio. Então, o grande lance, pessoal, é que você tem um núcleo pequeno, uma eletrosfera grande, e quando eu lancei essas partículas, eu tinha espaço entre os núcleos para que as partículas passassem, tá? Sendo que algumas encontraram o núcleo pelo caminho, então algumas voltaram. Por isso, meus queridos, que nós ficamos com o gabarito da letra D. Valeu, galera! Até a próxima!